E aí, pessoal, vamos atualizar as últimas do Grêmio, as questões envolvendo o Douglas Costa, o meia, agora ou depois? E quais os nomes que circularam no ambiente? César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas sem antes, aqui na descrição desse vídeo você tem um link com um passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Portanto, não perca a oportunidade, entre aqui no link na descrição e entenda um pouco mais desta atividade. Gente, Douglas Costa. Há pouco ouvia o Matheus Dávila na Rádio Bandeirantes, no Atualidades Esportivas, todos os dias das 4 às 6 da tarde. E também nos Donos da Bola, o Vaguinha e o JB, muito bem informados, os repórteres da Bandeirantes, colocando os fatos. Negócio definido, como a gente brincou. Hoje o Vaguinha fez uma brincadeira de mau gosto lá, brincando, quase tive um negócio. Olha lá o vídeo, você vai entender lá nos Donos da Bola. Mas, depois falando sério, o negócio está pronto, está definido. E a gente tem apenas uma questão burocrática que deve ser resolvida ainda hoje. E a tendência neste momento, é que o anúncio oficial da contratação do Douglas Costa seja mesmo amanhã, sexta-feira. O que, de certa maneira, para mim surpreende, porque a informação original que eu tinha é que isso poderia ser resolvido apenas na segunda ou terça. E mais, eu acho até mais legal que o Grêmio faça isso na segunda ou terça. Mas a notícia é notícia, eles deram essa notícia, eu estou aqui colocando para você, para a gente discutir também e colocar isso. Hoje pela manhã, é claro que o Douglas Costa toma conta do mercado, toma conta das discussões e a gente não tem como desassociar o Douglas Costa do resto. Mas hoje eu resolvi fazer outras perguntas que dizem respeito às outras contratações que o próprio Grêmio analisou, né? E vocês vão entender algumas delas como importantes. A primeira, quem é o meia armador? Quem é o meia que chega? Quem é o meia que o Grêmio procurou? E que negócio pode estar acontecendo também nos bastidores para a gente saber? E eu cheguei a um nome e também a uma situação de momento. Primeiro, o Grêmio não anuncia mais ninguém antes da janela. Esse é o primeiro ponto. Então os nomes, o Grêmio fala em 4 reforços, ou 3, 2 mais o Douglas. Os reforços nesta janela estão vinculados a Douglas Costa. Ponto. Essa é a primeira notícia. O meia não vai ser anunciado agora. Aí se tem a ideia, mas então pode ser um meia local, né? Algum jogador aqui que está no Brasil, que já está com um contrato aqui. Não, também não é a situação. Eu soube de alguns movimentos do Grêmio e aí a gente pode inclusive agregar o fator Douglas Costa. Porque o mercado se movimentou com a confirmação, e todo o mercado do futebol já sabe, que Douglas Costa vai jogar no Grêmio. E isso é legal da gente discutir aqui, porque essa é uma realidade importante nessa construção, que é o quê? Um grande jogador leva também os olhos de outros jogadores a entender o mercado, no caso, o mercado do Grêmio. Então, dentro disso, a gente tem que olhar e dizer, e aí, o que se falou? E o principal nome que entrou na linha de discussão chama-se Juan Quintero, meia colombiano, seleção colombiana, que foi no River Plate um grande jogador, inclusive participou da dura derrota do Grêmio em 2018, depois foi campeão com um golaço dele na final contra o Boca e está no futebol chinês. Aí vai se dizer, César, mas qual é a chance? Nessa janela, 0. Nenhuma chance, não está na discussão. Mas eu não diria isso com relação à janela que abre 1º de agosto. Eu não diria isso. Acho que as coisas estão se movimentando internamente e esse é um nome muito bem visto internamente. É um jogador muito caro, ainda um jogador de relativo mercado, né? Um jogador de 28 anos e tal, que teria mercado ainda.
é tido em alta conta em muitas situações, tem muita gente que quer, tem muita gente que gosta e teria sim uma possibilidade de pelo menos se imaginar isso para o início da janela lá em agosto. O que eu penso sobre isso, tá? Primeiro, eu acho que o Grêmio tem que também entender as suas finanças a partir de agora e entender como vai ser. O Grêmio está agregando o maior salário e um super jogador. E em cima disso as pedras precisam se colocar. Vou dar um exemplo. O Jean-Pierre pode desabrochar e aí o Grêmio não vai ter a necessidade de sair contratando um jogador caríssimo, que é o Quinteiro, para poder colocar ali. Mas isso pode também não acontecer. Então eu acho que esse negócio ele fica em stand-by mesmo e em cima dessa realidade o Grêmio vai rever até mesmo o seu diagnóstico. Porque se as coisas modificarem aqui, não há necessidade de sair gastando. Até porque o valor de mercado, muitas vezes, de um jogador desse é menor do que os jogadores que o Grêmio está formando. Vou pegar o exemplo aqui, Pedro Lucas desabrocha, jogando na mesma função, um jogador de características não parecidas, o outro é mais atacante também, mas um jogador assim que o Grêmio nunca contrataria. O Pedro Lucas deve valer uma Babilônia de dinheiro, então essas situações vão se modificar. Mas o que eu soube é que sim, esse é um jogador contatado, olhado e entendido como um bom nome. E eu acho, convenhamos, um bom nome. Como que a gente pode imaginar então? Eu acho que a principal informação que a gente tem nesse vídeo é essa: nenhuma contratação além de Douglas Costa nessa janela. Ponto. Algo que foi muito bem pensado em determinado momento. Disse, olha, o Grêmio está vendo algumas frentes e tal. E aí se imaginou que o Grêmio pudesse estar contratando meia agora também. Então isso inexiste. A outra, um nome citado e pensado foi esse, Quinteiro. Interessante. Eu não sei por onde ele chegou, tá? Não sei se ele não chega nem pelo Douglas Costa. Não sei, não consegui ver. Não consegui saber. Só soube dessa questão. Então o que a gente precisa pensar agora? O Grêmio vai trazer o Douglas Costa, anuncia, como a gente disse, pro Matheus Dávila já amanhã. Eu acho que talvez possa demorar mais 1 ou 2 dias, mas vamos imaginar que seja amanhã. O Grêmio anuncia, fecha essa janela, nada de contratação além disso. Ponto. Um diagnóstico no mês de junho e no mês de julho. E no mês de agosto, aí sim, nomes. Se a coisa não funcionar, nomes desse porte. Eu acho que essa é a conjunção de situações e é a partir daí que a gente pode imaginar um Grêmio muito forte para os próximos meses. E isso é muito legal porque o trabalho do treinador está sendo muito bem desenvolvido, as coisas estão caminhando muito bem e a gente espera que com os resultados de campo a gente tem na Sul-Americana uma grande chance de avançar e no Campeonato Gaúcho também a gente espera que no domingo o Grêmio conquiste o título e as coisas vão se acalmando e o trabalho vai ser desenvolvido com tranquilidade. Portanto, nada de contratação de meia nesse momento, anúncio de Douglas Costa muito próximo e quem sabe um sonho como esse de Quinteiro junto com Douglas Costa num meio, imagina um ataque que tenha 4 homens como Diego Souza centralizado, Quinteiro atrás, Douglas Costa de um lado, Ferreira do outro. Segura que eu quero ver. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.